Bom dia, pessoal da Brado Rádio, bom dia, Timóteo, bom dia, bancada mais linda desse Brasil, que é a Carolzinha Ô, Carol, você tá e com fã hoje? a Vanessa. Um beijo para vocês, tá? Eu queria comentar que é o Kaizen Punisher do Farol da Liberdade aqui Fala, de meu São querido. Paulo. E Eu aí? gostaria só de comentar sobre o MBL. A gente Cai. compreende que realmente, Timóteo, as falas do Renan, elas têm muito sentido, né? Porém, nós temos que lembrar que o que fez o bolsonarismo ganhar toda essa proporção que tem hoje é justamente as pautas, né? As pautas que a gente debatia principalmente no início de 2010, 2011, na época da Dilma. E o MBL, qual que é o ponto que a gente tanto pede, até mesmo para vocês aí da Brad, para ter um pouco de atenção? É justamente o comportamento do MBL durante todos esses anos. O MBL ele tem o mesmo comportamento do bolsonarismo centrão que a gente vê hoje, que é o quê? Eles dizem uma coisa e no outro dia seguinte fazem coisas totalmente diferentes, né? Uma das principais questões é a pauta que a gente sempre debate nas redes, que é o fundão eleitoral. Ponto. Então, o que isso demonstra nos membros do MBL? Uma ausência de virtude. Então, eu vejo que o nosso trabalho hoje na direita, gente, a gente precisa de pessoas com virtudes. O pessoal fala muito dos irmãos Weintraub, só que nenhum deles consegue mostrar um caso de corrupção dos irmãos Weintraub. Não tem. Ou seja, os irmãos Weintraub, eles são os únicos dentro da direita que estiveram no governo Bolsonaro e provaram com virtude que não se rendem aos cargos do Centrão. Então, essa reflexão que eu deixo aqui. Um abração e até mais. Valeu, meu querido Kaizen. Um abraço pra você. Acho que é a primeira vez que você participa aqui ao vivo, né? Que eu ouço a sua voz. Acho que sim. Ele sempre tá falando comigo lá no ele X. fala sempre... Agora, Kaizen, deixa eu te falar uma coisa, irmão. Sobre o Centrão, aproximação com o Centrão. Bicho, na política brasileira, isso é inevitável. Qualquer presidente que esteja aí vai ter que chegar ao Centrão para negociar. Agora, ou o Centrão vai nadar de braçada dando risada do Executivo, ou o Executivo vai aprovar as pautas de seu interesse com a ajuda do Centrão. São dois caminhos diferentes. Duas coisas completamente diferentes. O Bolsonaro deixou o Centrão ficar nadando de braçada com o apoio do Executivo, com o apoio dele, e não ganhou nada em troca. Esse é o grande problema do Centrão. Agora, cuidado com o discurso. Não estou falando que é você que tem, não é o seu discurso, até porque você disse algo completamente diferente. Mas cuidado com... Também não estou falando dos irmãos vai entrar, mas cuidado com a defesa eficientista de um Estado e um debate que se resume ao anticorrupção. Nós precisamos eleger políticos que não são corruptos, é claro, mas corrupção é um problema que deve ser combatido, mas não deve ser prioridade. Tá bom? Do meu ponto de vista. Eu também concordo, porque é uma sociedade... Para muita gente isso parece ser muito ruim, que as pessoas no Brasil cresceram com esse negócio. E o PT foi o primeiro partido a defender o debate contra a corrupção. Exatamente. Então, para mim, a defesa do Brasil hoje, como você lembrou, a virtude deve ser o resgate cultural brasileiro. O fim do movimento revolucionário comunista. Com isso, você destrói a corrupção e outros problemas, e outras sequelas que vêm através do Estado brasileiro que destroem a sociedade. É desse jeito que eu acredito na mudança política. Você está entendendo? Que vem através da política, porque a mudança não vem da política. Se você eleger uma pessoa pensando em mudança política, você tem que pensar isso, pelo menos. Agora, cuidado com esse discurso. Tem que votar em quem é só anticorrupção. Anticorrupção. O problema é corrupção. Não, não é, caramba. Eu tenho dito isso aqui há 6 anos, 7 anos. O Olavo já tem dito isso há 20 anos, através de sua literatura. Lá no Nova Era Revolução Cultural, para você entender o problema da política brasileira. Nosso problema não é corrupção. O nosso problema é cultural, caramba. Isso já está mais do que comprovado. A esquerda sabe disso. A esquerda engana a sociedade brasileira
faz de patos a sociedade brasileira. Caem todos como patinho toda vez. Eles falam do debate anticorrupção. Enquanto isso, eles alopram na cultura desde os anos 90. Eles colhem os frutos até hoje de instituições da República completamente destruídas e tomadas, culturalmente falando, pelo marxismo cultural. O problema é cultural. Caramba. Como é que você muda o problema cultural? Na sua família, na criação dos seus filhos, na propagação do evangelho. A política é consequência. Sugiro a você, eu já disse isso aqui, eu acho que contando de verdade, literalmente, acho que umas 80 vezes eu já falei isso na rádio. Procure ler Olavo de Carvalho, veja os vídeos, não gosta de ler, tem preguiça, veja os vídeos, coloca aí no YouTube, Cultura, Problema do Brasil, Cultura, Olavo de Carvalho. Acabou, você vai ver ele falando, explicando com base real, utilizando outras nações como parâmetro, referência, Estados Unidos, Europa. Simples, nações que tiveram a sua cultura destruída. A política é só consequência. Cuidado com o discurso eficientista, de um Estado eficiente grande somente para combater corrupto. Cuidado com isso, irmão. Cuidado. Aliás, do ponto de vista conservador, é um Estado mínimo que preserve e que defenda a liberdade do sujeito, do indivíduo, do cidadão, da sociedade. A liberdade, o protagonista é o sujeito cidadão, não o coletivo. Não a luta pela fim da corrupção. A luta é pelo indivíduo. Isso é direita, que muita gente não sabe, políticos bolsonaristas não têm ideia do que eu estou falando aqui agora. Estou falando para o Kaizen, só estou lembrando agora, usando algumas palavras do que ele citou aqui para a gente, como combate à corrupção. Corrupção, combate vem como consequência de uma sociedade culturalmente rica, que tem noção de onde veio, que tem noção para onde vai, que tem noção que deixará para os seus filhos. O que a gente tem hoje é uma sociedade completamente destruída. Não precisa nem falar sobre combate. Você está falando de urna eletrônica, até lembrando aqui, urna eletrônica, o debate, eleição, você confia. Irmão, você já viu o Rio de Janeiro? Você já viu a festa que fizeram na porta da cadeia para receber aquele vagabundo? Do filho do Marcinho VP, lá o Oruan. Vocês já viram a quantidade, a concentração de pessoas em comunidades periféricas, em bailes funk? São milhares, são dezenas de milhares de pessoas todos os finais de semana. Vocês já viram o Carnaval de Salvador? Vocês já viram as grandes festas onde a promiscuidade ela reina? Os grandes cultos a Satanás que acontecem no Brasil, você acha que o problema é político, pô? Acorda pra sua vida, irmão. Você acha que o problema é a corrupção? A corrupção é consequência, um resultado de um problema muito maior, de um câncer gigantesco que é o fim da cultura brasileira. Veja os documentários da Brasil Paralelo, pelo amor de Deus. Meu querido, não estou falando do Caio, estou falando para o ouvinte. Tá? Um abraço para o Caio, hein, Vanessa? Falei. Não, eu ia falar